Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Micael Santana Reis. Sou aluno de Engenharia Elétrica, graduando no sexto período no IFES Campus Lagarto. E estou aqui para apresentar o Framework ROS. Eu faço parte do grupo do Laboratório de Inovação e Criatividade, LABIC IFES, no Campus Lagarto. Bem, eu vou falar aqui um pouco do Framework ROS. Primeiro, uma breve introdução. O ROS significa Robot Operating System, que é um sistema de operação de robôs. Basicamente, é uma coleção de frameworks de software para o desenvolvimento de robôs e fornece a funcionalidade de um sistema operacional em um cluster de computadores. Cluster vem de aglomerado, então são vários computadores ao redor do mundo. É uma estrutura flexível para escrever software de robô. É uma coleção de ferramentas, bibliotecas e convenções que visam simplificar a tarefa de criar um comportamento robótico complexo e robusto em uma ampla variedade de plataformas robóticas. Esta aqui é a logo do ROS. Bem, o que são frameworks? Um framework em desenvolvimento de software é uma abstração de que une códigos comuns entre vários projetos de software, provendo uma funcionalidade genérica. Por exemplo, aqui a gente tem um pedaço, essa imagem exemplifica aqui um pedaço desse software, né? Esse pode ser utilizado em outras plataformas. Esse mesmo pedaço pode servir para vários outros softwares. Então, um framework pode atingir uma funcionalidade específica por configuração durante uma programação de uma aplicação. Essa funcionalidade específica pode ser requerida ou outros softwares podem precisar dela. E você precisaria, no caso, programar tudo do começo, aquele pedaço de código. Mas se você já tem ele disponível na plataforma ROS, por exemplo, fica mais fácil e mais rápido de você desenvolver o seu código. Bem, a inversão de controle no ROS é chamada, porque ao contrário das bibliotecas, o framework é quem dita o fluxo de controle da aplicação. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, o ROS Master vai interligar todos esses nomes aqui em inglês, Velodyne, NMI, Xsense, são nomes de frameworks, de nodes, que chama de nodes. Eles regem a funcionalidade de um dispositivo, por exemplo, aqui de um driver, de câmeras, motores, etc. E todos esses dispositivos possuem um código específico para a obtenção de dados desse dispositivo. Então, se eu tenho um robô e eu preciso obter dados da câmera, eu não preciso programar a parte que recebe o dado das câmeras. Eu só preciso me preocupar agora em como eu vou manipular esses dados vindo dessa funcionalidade, desse pedaço de código já escrito do framework. Então, você consegue ter todo esse encanamento aqui baseado no fluxo de controle do framework, né? Você tem um pedaço do código da câmera, então você precisa se preocupar com o sistema de visão. Então, ou se você já tem o da câmera, tem o sistema de visão, você vai só se preocupar em achar algo naquela figura, por exemplo, uma bola. Então, você tem os pedaços de código e você pode escolher mudar esse código ou não também. Você tem uma licença que te permite mexer no código ou usar ele do jeito que ele está lá. Então, o porquê do ROS? Bem, é difícil criar software robótico de uso geral, verdadeiramente robusto. Não precisar começar do zero sempre. Sempre que você for programar um robô, você precisa começar do zero. E incentivar o desenvolvimento de software de robótica colaborativa. Porque é uma plataforma que todo mundo, todos os pesquisadores, a maioria, na verdade, ao redor do mundo, contribui com essa plataforma para compartilhar os seus progressos e suas pesquisas. O que encontra-se no ROS? Bem, o ROS tem essa imagem logo na página deles, que seria a integração da robótica, que é o gerenciamento de processos e intercomunicações, que seria a comunicação entre cada framework, um conjunto de ferramentas, simulação, visualização e entre outros. A gente tem a exploração das capacidades dos robôs, em controle, planejamento, percepção, mapeamento, manipulação. E
um ecossistema, todo um ecossistema de compartilhamento, de organização de pacotes, distribuição de softwares, documentação e tutoriais. Então, a gente tem desde do controle, ou desde a programação até o mapeamento e até a simulação dele, você pode fazer utilizando o ROS. História. Teve início com 2 doutorandos, Eric Berne e Keenan Wirebeck, em 2007. Bem, eles se juntaram com o professor, eles trabalhavam num programa de robótica pessoal com o professor Kenneth Salisbury em Stanford, na Universidade de Stanford. Bem, em meio à dificuldade que eles viram dos seus colegas de desenvolver os softwares, desenvolver a robótica, né? Porque toda a complexidade da robótica, eles decidiram fazer um sistema base. Gravei essa palavra, um sistema base que se proveria um ponto de partida para todos na academia trabalharem em cima. Então, a partir do que os colegas estavam com dificuldades em interligar pontos na robótica, por exemplo, você não precisa saber de sistema de visão para você não precisa ter conhecimento do hardware para escrever o software. Você não precisa saber de todo o hardware. Você não precisa saber do sistema de visão para manipular ou você não precisa saber como obter os dados das câmeras, como a câmera trabalha. Você só precisa analisar então os dados da imagem obtida. Então você nem sempre precisa saber tudo do que está acontecendo na robótica, né? E visto essa dificuldade dos colegas deles, eles fizeram um sistema base que fornecesse o código que eles precisassem para eles somente se preocuparem com o assunto principal da sua pesquisa, por exemplo. Timeline. Criaram o seu primeiro protótipo do PR1, ainda em 2007. Buscaram as melhores práticas de open source e eles utilizaram uma plataforma lá, Switches, alguma coisa, que é uma plataforma de open source que era utilizada por um cara lá, colega deles, que trabalha na área de inteligência artificial. E eles acharam muito boa a ideia do open source e quiseram criar o ROS open source para a galera também. Obtiveram um financiamento de $50 mil para desenvolver o primeiro protótipo. E o fizeram. Desenvolveram o primeiro robô deles, o PR1. E a partir disso, eles foram trabalhar na Willow Garage. Eles foram convidados para trabalhar lá, porque o cara chefe lá da Willow Garage, ele queria fazer um Linux para a robótica. Então, totalmente deu match nas ideias, os dois. Então, um queria fazer um software que ajudasse a robótica, o mundo da robótica, e o outro queria um Linux para a robótica. Então, se uniram e a primeira versão do código-fonte do ROS foi adicionada ao SourceForge, ainda no final de 2007. Então, a Willow Garage, com os dois doutorandos, eles começaram a desenvolver o robô PR2 com o código do PR1. Eles utilizaram o primeiro protótipo dele, o primeiro robô deles, para criar o PR2. Na verdade, ele utilizou o ROS para criar o PR2. O PR2 é esse robozinho aqui. A Willow Garage. Durante o desenvolvimento do ROS e do PR2, eles somente focaram nesses dois eixos, no PR2 e no ROS. Eles tinham diversas outras pesquisas, mas deixaram tudo de lado para focar somente no PR2 e no ROS. E mais de 20 instituições fizeram contribuições, tanto no código do ROS, tanto até hoje disponibilizam pacotes e frameworks para serem utilizados pela rede, né? Pela comunidade. E nos seus 3 primeiros anos, eles alcançaram os 3 grandes marcos de progressos internos. Os 3 marcos do PR2 foram: fez uma navegação ininterrupta por quilômetros em 2 dias, com a única carga dele. Em 2009,
a PR2 navegou no escritório, abriu as portas e conectou-se a si mesmo na tomada. Então, assim, 2000, foi o segundo marco deles, as metas que eles traçaram. E de 2008 a 2010 é doar 10 robôs PR2 e oferecer um estágio para instituições dignas. Então, foram essas instituições que eles doaram e ofereceram uma vaga de estágio para elas. Na verdade, eles doaram 11, mas o objetivo deles era doar 10. E isso é tudo, pessoal. O ROIS, eles também traçaram metas para o ROIS e conseguiram. Uma versão inicial do ROIS ainda em 2008, o 0.8 Mangutango, seguida pela documentação do RVIS, que é a plataforma maker mais famosa deles, o recurso mais famoso do ROIS, que é o RVIS, e o primeiro artigo sobre o ROIS. Em 2009, deu início ao site, que daqui a pouco eu vou mostrar o site, que é todo o slide eu obtive daquele site. Então, os primeiros tutoriais sobre o ROIS foram publicados em dezembro ainda de 2009. Em janeiro de 2010, ocorreu o lançamento do ROIS 1.0 e a produção de muita documentação e tutoriais para cobrir a gigante capacidade que os engenheiros da Wiggle Garage desenvolveram nos últimos 3 anos. Nesse link aqui tem o histórico, bastante interessante, dá para ver mais detalhadamente. Deixa eu carregar aqui. Então a gente tem aqui esse histórico, eu achei bem bolado deles, que tem toda esse progresso deles, Switch em Stanford, Willow Garage, primeiro robô, o ROIS 0.4, Bangotan. Então eles têm todas as publicações de Turtlebot e as outras versões do ROIS até 2018. Só que eles já estão trabalhando na outra versão do ROIS. Bem, voltando. Então, como eu disse, né, eles trabalharam no sistema base, e essa é a logo do ROIS. Um sistema base. Por que Turtle? Vem daquela lenda da tartaruga, né, que carrega uma ilha nas costas, ou tem outra lenda também que carrega o mundo nas costas, é uma tartaruga. Então, vai servir de base para toda a robótica. Você vê aqui drones, você vê até o próprio PR2 aqui, carros autônomos. Então, a Turtlebot serve para servir de base para todos os ramos da robótica, até barco autônomo. Bem, e o ROIS vai servir para você? Bem, o ROIS, o que é o ROIS? É um projeto modular e distribuído. A modularidade do ROIS vem de que você escolhe as partes que são úteis para você e quais você prefere implementar. Como eu disse, você não precisa utilizar totalmente do código que está lá, né? Você pode editar ele e utilizar como você quiser. E a distribuição dele porque ele é distribuído porque ele é um conjunto de pacotes que são contribuídos pelos usuários ao redor do mundo, desde conceitos de algoritmos a drivers até recursos de qualidade industrial. A infraestrutura comum deles fornece apoio à integração que oferece acesso a drivers de hardware, recursos genéricos de robôs, ferramentas de desenvolvimento, bibliotecas externas úteis e muito mais. Então, o ROIS, eles dizem que tem uma comunidade muito ativa, que a maior parte dos usuários são laboratórios de pesquisa, mas tem um crescentamento do uso do ROIS no setor comercial e industrial. E existem mais de 22 mil publicações na Wikipédia relacionadas ao ROIS, e todas as perguntas feitas ao ROIS, de todas as perguntas feitas nos fóruns, 70% são respondidas pelos usuários na plataforma. Bem, a licença deles é bastante permissiva. Você pode fazer códigos privados ou a licença mais permissiva que tem lá, a BSD, se eu não me engano. Então você pode trabalhar com a licença e fazer meio que o que quiser com os códigos que estão lá. Você lá tem a oportunidade de fazer networking com pesquisadores e desenvolvedores da robótica no mundo.
fóruns de resolução e compartilhamento de problemas. Você tiver um problema no ROS, você tem um fórum lá que você pode publicar o seu problema e ver se alguém do ramo da robótica irá ajudá-lo a solucionar esse problema. Bem, os componentes chaves do ROS são, aqui em relação à infraestrutura de comunicação, ele possui um mecanismo aqui de passagem de mensagem anônima, que eles chamam de nós e tópicos. Então, um nó seria meio que uma funcionalidade, um framework. Então, para um nó interligar com o outro, publicar, ele usa tópicos, que eles chamam de tópicos. Então, o ROS Master vai fazer o registro de qual nó está publicando em qual nó e qual tópico é relacionado a isso. Então, o ROS Master não tem acesso, é meio que uma ferramenta de gestão, mas ele não tem acesso ao que está dentro do nó. Ele tem acesso somente, ele só guarda os endereços e as ações que foram executadas. Então, você tem o ROS Master gravando, conecte, fala e ouve. Então, o módulo de falar e o módulo de ouvir. E são interligados por um tópico. Então, isso que dá o fluxograma. Você tem uma ferramenta no ROS que você consegue ver o fluxograma dos nós. Por exemplo, a câmera vai para o processamento de imagem, que vai para análise dos dados, etc. Os recursos específicos dos ROS. O ROS, devido a toda a história dele, ele meio que revolucionou o ramo da robótica, criando definições de mensagem padrões, bibliotecas de geometrias, idioma de descrição de robôs, procedimento de remoto de chamadas, diagnóstico, estimação de posição, localização, mapeamento, navegação. Todas essas funcionalidades foram inseridas no ROS com o tempo. Bem, definições de padrão de robótica. Eles estabeleceram muitos padrões de posição, códigos de transposições transformadas, vetores, sensores como câmeras, EMUs e IMUs e lasers. Dados de navegação como odometria, navegação e mapeamento. Então, eles definiram diversos padrões para esses tipos de parâmetros relacionados à robótica. Bem, a biblioteca de geometria de robôs soluciona um dos maiores desafios da robótica, que é acompanhar onde diferentes partes do robô estão em relação a outras. Por exemplo, aqui a gente tem o sistema de coordenadas do robô e ele, através da biblioteca Transform, acompanha onde tudo está no robô. Por exemplo, aqui a gente tem todo o robô e a gente vai poder ver onde a junta do braço do robô está em relação a ele, na relação de transformada, né? Eu esqueci a palavra agora. Mas você pode fazer toda o acompanhar onde a câmera está em relação à posição do robô, onde aquela imagem vai estar em relação ao mundo. Então você tem toda essa transformação, matriz de rotação, agora que eu lembrei, matriz de rotação feita pelas transformadas, que você vai obter as relações entre as posições, tanto do global, quanto do robô, quanto das juntas e também dos dados obtidos por ele. O idioma de descrição do robô. Isso aqui eu achei bastante interessante, que o ROS fornece um conjunto de ferramentas que você consegue descrever e modelar o seu robô para que ele possa ser entendido pelo restante do sistema. Ou seja, você vai, numa janela, especificar se o robô tem rodas, qual a distância, qual o diâmetro das rodas, o comprimento do robô, se ele tem juntas, qual o tamanho das juntas, quantas juntas. Então, você faz essa descrição meio que por escrito dele e ele gera um robô em 3D com base nas descrições que você deu desse robô. Então, esse formato de escrever robôs é o RDF, Unified Robot Description Format, que consiste em um documento XML no qual você descreve as propriedades físicas do robô. Ele modela seu robô e utiliza eles nas suas simulações. Então, você pode elaborar um mundo real, assim, colocar blocos e fazer a descrição do seu robô
o Royce irá modelar o seu robô 3D baseado na sua descrição. Então, você pode meio que alterar a descrição e alterar o robô também. E ele vai interagir com esse mundo virtual. Eu ainda não fiz nenhuma simulação, mas eu estou muito curioso com essa funcionalidade dele. Acompanhamento remoto e diagnóstico. O ROS fornece uma maneira padrão de produzir, coletar e agregar diagnósticos sobre o seu robô, para que rapidamente você possa ver o estado do seu robô e determinar como resolver os problemas à medida que surgirem. Então, durante a execução do, da simulação, você pode ter o feedback etapa por etapa do que o robô cumpriu. Por exemplo, se o objetivo dele era virar à esquerda, aí aparece a notificação que ele virou à esquerda, que ele obteve dados de uma parede. Aí você tem toda essa cadeia de êxito, né? Que tarefa por tarefa você vai vendo lá, você acompanha qual delas deu erro, e você consegue resolver esses erros à medida que eles surgem. Então, o ROS também é um conjunto de ferramentas de localização, mapeamento e navegação. Então, lá eles dizem, no site deles, se você é um engenheiro que procura fazer alguma pesquisa e desenvolvimento rápido, um pesquisador de robótica que deseja concluir sua pesquisa em tempo hábil, ou um hobby que procura aprender mais sobre robótica, esses recursos prontos para o uso ajudarão você a fazer mais com menos esforço. Ajudarão você, faça mais. Então, ele tem toda esses códigos, esses recursos já prontos de localização, mapeamento e navegação que irão ajudar muito no progresso das pesquisas. Né? Ferramentas do ROS. Bem, ferramentas. O ROS possui total suporte à introspecção, depuração, plotagem e visualização do estado do sistema em que está sendo desenvolvido. Ele permite que você examine espontaneamente os dados que fluem pelo sistema. Então, você consegue ter uma noção maior do que está acontecendo em tempo real no robô durante um ambiente de simulação, que esses dados são mostrados lá no... Porque o ROS é todo programado por comando de linha, né? Linha de comando, digitando no prompt de comando. Mas ele também possui como alguns recursos de gráficos que você pode trabalhar o robô em cima dele. Então, dentre esses recursos gráficos, está o RViz, que é dito como o mais famoso recurso do ROS, é o que mais chama a atenção do ROS, porque ele fornece uma visualização tridimensional do robô, de uso geral, e de muitos tipos de dados de sensores, e qualquer robô descrito em URDF, que é aquele formato deles, que você descreve o robô. Então, ele é uma ferramenta, é a ferramenta que faz a plotagem do robô e toda a questão de navegação, planejamento e mapeamento do ambiente com base nos sensores do robô. Então, ele é a ferramenta mais famosa do ROS. Também temos o RQT, que é uma estrutura baseada em QT para desenvolver interfaces gráficas para o seu robô. Então, algumas linhas de comando, como RQT-Graph, Plot, Topic, Publish, Blag e Bag Format, são recursos desse RQT que você consegue, por exemplo, o RQT gráfico, você consegue obter um gráfico relacionado a uma propriedade ou uma variável daquele robô. O RQT Plot, você consegue plotar tensões ou correntes ou qualquer outra grandeza que você possa plotar em relação ao tempo do robô. O RQT Top, que você consegue ver o mapa de interrelações entre os nós, e aquele primeiro que eu falei, que é entre tópicos e nós, você consegue ter aquela árvore do que está relacionado ao que. Não, aqui você vê o publisher, é uma relação de todos os tópicos. Então, na verdade, o publisher é os nós e o tópico é a escrita de todos os tópicos que estão disponíveis na plataforma. E tem o RQT Bag e o Bag Format, que seria
uma mochila, é meio que, pela tradução, é uma mochila de formatos, onde você tem todas as formas que estão disponíveis. Pelo menos foi isso que deu a entender enquanto eu estava pesquisando. Bem, o ROS possui a integração com outras bibliotecas. Dentre elas temos a Gazebo, que é uma biblioteca bastante famosa, que faz aquela plotagem 3D. Ela é responsável por fazer a plotagem, simulação e modelagem 3D de robôs ou de qualquer plataforma robótica. Então, temos o Point Cloud Library, que é uma biblioteca de análise de dados em 3 dimensões. Então, você pode obter dados de Kinect ou lasers de Deep Finder, é isso. Então, você pode fazer toda essa análise de 3 dimensões, de dados de 3 dimensões, utilizando essa biblioteca. Tem o OpenCV, que é relacionado à visão computacional. Então, é uma biblioteca de processamento de imagem, obtenção de dados. Então, tem a Moveit, que é uma biblioteca de planejamento, navegação de robôs. E mais recente, se eu não me engano, o ROS Indústria, que é uma biblioteca relacionada mais a atuadores, como o braço mecânico, atuadores de pinça, ou e outros atuadores no ramo da indústria, está ligado ao ROS. Bem, eu vou mostrar o site a vocês, que o site tem muita coisa. Mas o ROS, como foi dito, ele foi trabalhado para ser utilizado no Ubuntu. E a versão do Ubuntu que melhor se adapta e é mais utilizada, e a maioria dos pesquisadores indicam, é o Ubuntu 16.04. Então, para você utilizar o ROS na maioria dos seus recursos, você, em sua totalidade, na verdade, a melhor versão que você deveria usar no ROS é o Ubuntu 16.04. Você pode baixar ele e utilizar ou como sistema operacional, ou você faz o dual boot com o Windows, caso que nem eu, você não queira desfazer do Windows, ou você pode baixar uma máquina virtual, só que não é muito indicado o uso dele em máquinas virtuais. Então, a versão do ROS que você pode utilizar no Ubuntu a mais indicada é a Kinetic Kame. Dentre as versões do ROS, eu achei bastante interessante deles, que eles fizeram versão por versão, eles foram meio que fazendo o alfabeto, né? Tem a que durante a instalação do ROS aparece o nome do A, só que eu esqueci, Albana, alguma coisa assim. Mas aqui você tem ROS Box Turtle, AMC Turtle, Diamond Black, com Electric Ames, Fuerte Turtle, ROS Group, aí vem a GH, Hydro, e Indigo, a G de Turtle, e agora a versão utilizada a mais famosa, né, é a Kinetic Kane. E já existe a L, que é a Lunar Loggerhead, e a mais recente é a Melodic Morenia. Então, só que a Melodic Morenia, aqui fala que é recomendado, só que pelo que eu vi, o pessoal ainda opta pela versão Kinetic. Só que tá vendo aí também está por vir a versão Noetic, que planejada para 2025. Enquanto estava pesquisando, eu vi que ano passado eles propuseram, o Windows está querendo fazer essa ponte com o ROS, devido à internet 4.0, né, indústria 4.0 da internet das coisas. Então, a robótica vai estar presente em quase tudo, né? E o Windows quer fazer parte
desse mundo que é o ROS também. Então, no ROS você tem comunicação, visualização, percepção, controle de robôs, planejamento de locomoção, visão computacional, simulação, log de dados, drives de hardware e machine learning. Então, a versão que eu vi lá, que já é compatível com o Windows, ou estão trabalhando mais para deixar mais firme essa ponte do ROS para o Windows, é a Melodic. A Melodic já tem alguns traços do Windows, utilizando o Visual Basic do Windows. E é isso. Mais informações sobre o ROS, como sensores e robôs, eu achei que seriam muito para colocar no slide. Então, eu deixei aqui aberto, onde você pode encontrar o robô pela tag e você pode encontrar por categoria. Se é aérea, se você quer um componente, ou robôs de ground, seria carros, caminhões, manipuladores, marinha. Então, tem aqui os recentes adicionados. São robôs que eu nunca nem vi, nem ouvi na vida. Então, você tem toda essa gama de robôs que você pode trabalhar hexarotor, drones, aéreo. Então, se for contar todos os robôs que o ROS pode ajudar no desenvolvimento, ou que já ajudou, né? Todo o software, todo o código das funcionalidades de cada robô desse, explicado, e toda a documentação e tutoriais. Dizem que está disponível no ROS, eu não investiguei a fundo ainda. São muitos robôs mesmo, entre eles Turtlebot 2, Turtlebot 3, que é a recente, que a gente tem no laboratório lá, Turtlebot 3. Então aqui a gente tem toda essa gama, né, dividida em categorias. Drones, componentes. Então, realmente é muita coisa, velho. Você pode fazer a, a chamada de funções, né, de funcionalidade do ROS, através das linhas de comandos. São mais de 45 comandos específicos para realizar alguma. Até aqui são os componentes, né? A página inicial do ROS, aqui é o ROS org. Então, a apresentação foi meio que tirada daqui, com outras pesquisas também. Só que aqui está a maior parte das informações, e as informações confiáveis da própria empresa. Então, a gente tem aqui, né? Tudo que eu falei você pode encontrar aqui. Está em inglês. Isso aqui que é o Gazebo, que é, como eu falei, um ambiente de simulação multirobôs, que oferece plots de robôs e simulações tridimensionais, OpenCV, análise de dados 3D. Você pode coletar, transformar, processar, visualizar e agir em cima de dados 3D. A Movit, que é uma biblioteca de planejamento. E o ROS Industrial, interface de manipuladores, atuadores, né? E outros aparelhos de aparelhos. Então, para seguir com a instalação do ROS, tem aqui as versões. A mais indicada é essa Kinetic Cam no Ubuntu. Então, você tem aqui o processo de instalação. Você tem que digitar todos esses comandos no prompt de comando, passo a passo. E aqui segue para o ROS Tutorials. Aqui tem o passo a passo de você, desde do level iniciante, né, intermediário
e demais bibliotecas do ROS. Bem, tem a riqueza de sensores do ROS, que ele tem códigos prontos para todos esses tipos de sensores aqui. Então, ele já possui pacotes relacionados a cada tipo de sensor que vai trabalhar, né? Temos aqui Regifinders, 2D. Então, todos esses sensores são sensores desses que estão relacionados a todos esses robôs. Todos esses robôs. Então, você tem aqui... Eita, calma. Vários tutoriais. Realmente é muita coisa escrita que eles fizeram para comunidade ou para e com a ajuda da comunidade também. Então, ontem eu estava fazendo, na verdade teve uma aula de robótica no Instagram lá da UFCG, que eu compartilhei até com o grupo, e o cara falou que talvez ele dê um mini curso de ROS. Eu gostaria de participar também. E eu interagi com eles lá, fiz algumas perguntas. E ele falou que a partir daqui, se não me engano, 1.2, no tópico 3, você já consegue ter algumas simulações. Só que eu não cheguei aqui ainda. Foi bastante rica a apresentação dele. Eu peguei contato lá, entrei no grupo do WhatsApp já. E, e assim que tiver alguma informação de um curso de rosa, eu vou estar lá para participar. Então, é isso. O processo de instalação dele é esse. Bem, tem os tutoriais aqui, desde a instalação até as simulações. Eu tentei simular alguma coisa, só que pulando etapa, né? Tentei já ir para cá e simular, mas não consegui. Ele falou que assim mesmo, que o ROS tem isso de se der um erro, é mais fácil você desinstalar tudo, até o Ubuntu. Você desinstala até o Ubuntu e tentar de novo do que você achar esse erro. E você fazer tudo de novo do que achar o erro, é mais fácil. Então, é isso. A apresentação sobre o ROS é essa. Você pode achar mais detalhes no site deles, que é muita coisa mesmo que ele tem no site. Senhor, eu nem sabia, nem esperava ser tanto assim. Estudando assim que você consegue ter noção da coisa, né? Então, é isso aí, galera. Se tiver alguma pergunta aí, faça que eu vou tentar responder. Beleza? Show, Mikael. Parabéns pela apresentação.